a todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra e iremos verificar agora o que estudaremos na nossa aula 28. Na aula 28, objeto de conhecimento, transformações do espaço na sociedade urbano-industrial. Detalhamento, a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico dos países europeus e asiáticos. A concepção de trabalho nas diversas épocas e nas distintas regiões do mundo. Então, vamos agora para o momento da nossa aula. Nós vivemos em um mundo globalizado, onde hoje em dia a gente observa que os países estão em conexão, se comunicando. Então, o mundo que a gente vive, gente, não para, tá? E um dos meios para isso ocorrer vão ser as tecnologias, tá? Então, a tecnologia, ela desempenha um papel fundamental, gente, no desenvolvimento da parte da economia, né? Envolvendo todo o desenvolvimento econômico dos países, e um deles, principalmente, aí, os países europeus e também os asiáticos, tá? Que é o que a gente vai enfatizar melhor aí. Então, ela, né, não só impulsiona aí a produtividade e a eficiência, mas também ela acaba possibilitando as inovações que ocorrem, né, criando novas oportunidades ali de mercado e também transformando setores tradicionais, né, que estava habituada a praticar somente uma atividade, uma tecnologia. Hoje em dia, não. A tecnologia proporciona tudo isso, tá? Então, a gente vai explorar aí a importância da tecnologia para o quê? Para o crescimento econômico em ambos os continentes, tá? Tanto na Europa quanto na Ásia, ok? Então, a gente vai estudar e analisar, né, que existe essa conexão. E lembrando, né, o continente asiático e o europeu estão aí um do lado do outro, a Eurásia surgindo. Então, a gente observa que vai existir comunicações entre esses países, vai ocorrer essa facilidade. Hoje em dia a gente observa que os países, né, muito próximos, que fazem parte da Ásia, porém fazem fronteira ali com a Europa, são países que querem se integrar cada vez mais, tá bom? Mas a gente tem que analisar também os países europeus, como é que está configurado, né? Toda essa parte aí dos países europeus. Gente, os países europeus vão ter essa tradição de sempre estar inovando. E a tecnologia, ela vai estar inserida nisso, tá? Então, hoje em dia, a gente observa que esses países, principalmente aí da Europa Central, eles acabam se desenvolvendo muito mais. A França, a Alemanha, a Espanha, a Itália, né? A Inglaterra. Então, esses países, eles acabam se desenvolvendo bastante, mas também nós não podemos esquecer aí as atividades que estão relacionadas a um bloco econômico muito conhecido nos dias atuais, que vai ser o quê? A União Europeia, né? Então, a União Europeia, gente, são áreas, são as regiões aí que acabam sendo mais avançadas tecnologicamente aí no mundo, né? Na Europa, junto com outros países da Ásia, da América também. Então, esses países que fazem parte da União Europeia, a maioria deles, eles acabam tendo um grande desenvolvimento tecnológico porque eles acabam realmente investindo, né, em tecnologias, em conhecimento, buscando aí se renovar sempre, estão em busca aí dessas renovações. Nós podemos observar através deste mapa aí do continente europeu, né, analisando aí essa parte que pega essa conexão da Europa com a Ásia, ok? Então, a Rússia, né, é um país que faz a fronteira aqui. Lembrando que uma parte da Rússia, né, também é europeia. Então, a gente observa, gente, países como Estônia, Letônia, Lituânia, Belarus, né, Ucrânia, Moldávia, Romênia, são países, Turquia, são países, gente, que estão aí em constante desenvolvimento e querem se vincular cada vez mais aos países aí da União Europeia também, tá? Por quê? França, né, Alemanha, Espanha, a Suíça, Itália, Portugal,
o Reino Unido, né, mesmo aí não fazendo mais parte da União Europeia, porém, ocorre bastante esses desenvolvimentos tecnológicos, Noruega, Suécia, Finlândia, Dinamarca, os Países Baixos, Bélgica. Se a gente for observar, a gente vai ser praticamente todos os países europeus que acabam se desenvolvendo bastante, né, tendo aí esse reflexo de desenvolvimento elevado e fazendo com que esses países eles acabem sendo desenvolvidos, e isso vai refletir o quê? No produto interno bruto, né? Aí que pega a parte econômica, tanto do setor primário, setor secundário e também o setor terciário. Então, a gente observa realmente a importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico desses países, tá? Agora, quais serão aí os principais aspectos, né, desse desenvolvimento tecnológico na Europa? Olha só, a competitividade. Tá? Então, a competitividade, gente, vai permitir aí que as empresas europeias, elas sejam competidas não somente ali no continente europeu, mas considerados aí no mundo inteiro, globalmente. Então, a digitalização, a automação, hoje em dia, né, as indústrias têm esse preparo aí para ocorrer a automação, e também o uso de inteligência artificial, muito utilizado hoje em dia, então vão contribuir para o quê? Para reduzir custos naquela empresa, onde se trabalha também aí a parte da tecnologia e, consequentemente, a melhoria do quê? Da qualidade aí nos produtos e também nos serviços, ajudando no quê? Nesse processo aí de competição entre produtos, entre as indústrias. Mas, além disso, também vamos observar aí sobre a inovação e o empreendedorismo. Se isso não ocorre, as pessoas, se não se englobam nesse mundo hoje em dia, gente, tudo muito rápido, de inovações, de empreendedorismo, vão ficar para trás, tá? Então, na Europa, vamos ter o quê? Sede de várias empresas de tecnologia e também de startups que acabam impulsionando nesse processo aí de novidades, tá? Da inovação. Então, a comunidade de startups aí na Europa, elas acabam crescendo rapidamente, né? Porque hoje em dia, nessa comunicação que a gente vive, né, nesse processo aí de tecnologia, tá? Várias comunidades elas acabam, né, se desenvolvendo cada vez mais, e algumas cidades elas acabam chamando a atenção aí na Europa, como Berlim, né, e Londres e também Amsterdã, se tornando aí um dos principais centros tecnológicos atualmente na Europa, né, na Alemanha, na Inglaterra e também aí nos Países Baixos. Ok? Então, a gente observa que acaba realmente ocorrendo muito essas mudanças nesse mundo que a gente vive de tecnologia e das startups, que são essas empresas que acabam se inserindo com a parte de tecnologia, desenvolvendo aí também processo de comunicação. Outros aspectos importantes aí da Europa, levando em consideração aí a importância da tecnologia e do desenvolvimento econômico, vai ter o quê? A sustentabilidade, tá? A sustentabilidade, gente, ela vai estar comprometida com o quê? Com a parte da tecnologia para alcançar os objetivos, tá? Porém, existem aí situações em que é necessário, né, ter um cuidado de como fazer, de como trabalhar, o que realmente realizar, né, para manter aquela área fazendo suas atividades, porém que não degrade tanto aí o meio ambiente, a parte da natureza. Então, a sustentabilidade também, ela tem que estar aí neste meio, com o comprometimento dessas empresas, tá? Para quê? Para alcançar cada vez mais seus objetivos através das tecnologias. E as tecnologias que vão estar inseridas aí, que acabam ajudando muito nesse processo dessas indústrias, vai ser o quê? As energias renováveis, né? Lembra lá da energia solar, da energia eólica, né? A mobilidade elétrica hoje em dia, os automóveis, né? Os meios de locomoção aí também é um dos pontos, né, que tem que se desenvolver cada vez mais nesses aspectos de sustentabilidade, e as redes inteligentes que vão ser essenciais para o quê? Para alcançar metas climáticas, principalmente em áreas que ocorre aí a agricultura, a pecuária e a extração, que às vezes acabam realmente interferindo junto com esse processo de industrialização. Tá bom? Então, a sustentabilidade também vai ser um dos principais aspectos
para ocorrer o desenvolvimento na Europa, ok? Educação e também qualificação é um dos principais aí para ocorrer esse desenvolvimento econômico com a parte tecnológica. Porque a tecnologia, gente, ela acaba impactando, né, tanto esse processo de educação e também a qualificação do quê? Da força de trabalho europeia. As pessoas, elas se desenvolvem bastante, principalmente nesses aspectos que englobam a tecnologia, né? Saindo lá do setor primário, com a agricultura, pecuária, extração, indo para o secundário, esse processo de industrialização. E as grandes cidades, hoje em dia, vai ter um grande parâmetro em relação ao quê? Ao setor terciário, os serviços que são prestados nessas grandes cidades. Então, as universidades, gente, e os centros de pesquisas lá da Europa, eles estão aí principalmente vinculados muito a esse processo de inovação, né? E também estão formando aí profissionais que acabam se preparando para esses futuros desafios que acabam surgindo nesse mundo que a gente vive aí de ser rápido, né? Então, realmente fazer essas atividades que acabam ajudando nesse processo de desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, no desenvolvimento econômico dessas áreas. Neste mapa, gente, que nós iremos observar agora, né, a gente pode observar os principais centros, tá? Onde, né, vamos ver principalmente a parte aqui da França, tá? Onde as grandes áreas, elas acabam se interligando, né, em relação também a um país e outro, né? Essa conexão aí que a Europa ela acaba tendo, né? Até mesmo por conta de ser um continente em quantidade aí que a gente observa, em extensão territorial menor, se a gente comparar com o Brasil. Então, esses países, gente, eles acabam tendo essa conexão mais rápido, tá? Por quê? Em relação à Espanha e Portugal, que estão próximos, a França, a Bélgica, os Países Baixos, né? Também vai existir a conexão com Londres, né? Irlanda, Dinamarca. Então, esses países, gente, eles acabam se desenvolvendo cada vez mais com essa conexão, principalmente através dos meios de comunicação e os meios de transporte, porque lá as rodovias, ferrovias, elas acabam ajudando em todo esse processo aí de desenvolvimento, ok? Então, são essas conexões que a gente acaba observando, né, de estradas, realmente ter essa conexão aí das cidades menores com as maiores, e isso tudo vem através desse destaque também em relação à parte econômica, tecnológica que vão existir. E um dos principais países que a gente vai observar vai ser a Alemanha, gente. A Alemanha, ela é um dos principais países europeus que também se desenvolvem cada vez mais com essas cidades também que acabam se desenvolvendo tanto na parte da agricultura, mesmo sendo aí áreas com cidades campestres, né? Elas acabam se desenvolvendo bastante nesse processo que a gente vive atualmente, tá? Mas, além dos países europeus, também teremos aí os países asiáticos, que também terão grandes destaques, tá? Agora, o que a gente observa, né, nessa situação aí desses destaques da Ásia? Vai ser um importante hub tecnológico, tá? Com os países como o Japão, né? Então, o Japão vai ser um dos principais destaques também, assim como a Coreia do Sul e esses dois países, gente, a China e a Índia, que acabam liderando aí em vários setores industriais, principalmente, e, consequentemente, na parte tecnológica. Muitas indústrias, né? Esse processo de industrialização, as sedes nesses países, né? Tanto no Japão quanto na Coreia do Sul, na China e na Índia, essas multimarcas que acabam surgindo, vai ser um importante parque tecnológico aí, englobando esses países asiáticos. E através deste mapa a gente pode, né, verificar aí, né, analisar melhor os principais países aí do continente asiático. No caso, o Japão, né, a ilha japonesa aqui, porém vai ter também muita conexão com outros países, não somente na Ásia, assim como a China, também teremos a parte da Índia, né? A Coreia do Sul, né, gente, também, que acaba aí também se desenvolvendo bastante, tendo muito destaque aqui na Ásia, além de outros países que estão se desenvolvendo cada vez mais, né, que acabam englobando aí nesse processo de desenvolvimento
econômico com a tecnologia que acabam surgindo. Existem tecnologias, gente, que esses países eles já têm ali em mãos, tudo é muito rápido, principalmente aí, nos países asiáticos, onde hoje eles já estão com o produto, porém daqui a 15 dias ou até amanhã eles já têm outro produto bem mais avançado, né? Mas como se trabalha com pessoas, com marketing, né? Por exemplo, se a gente for comparar os produtos aqui do Brasil com os produtos japoneses, sul-coreanos, né? Normalmente, a tecnologia que a gente utiliza no nosso país já vai estar bem inferior aí relacionada aos países da Coreia do Sul, do Japão, da China, tá? Então, realmente são países em que a tecnologia ela avança assim de uma forma extremamente rápida, às vezes até que a gente não consegue estar ali apto a adquirir, porque já vai pegar a parte econômica aí de determinados países, de determinados territórios, tá? Então, assim como o Japão, a Coreia do Sul, que são países onde as pessoas elas são bastante consumistas, às vezes elas não levam nem para ajeitar ali determinado produto, eles já trocam aquele produto. O celular quebrou, não vou levar ali para trocar não, já compro um novo, né? Então, realmente lá é esse processo de realmente utilizarem as tecnologias mais avançadas que acabam surgindo, tá bom? Então, a gente também vai verificar aí algumas outras características que vão estar relacionadas a essa importância da tecnologia para o desenvolvimento econômico aí em relação à Ásia, tá? A indústria e a manufatura, né? A tecnologia, ela tem transformado esse setor industrial na Ásia, que até então, alguns anos atrás, não era bem vista. Tá? Então, eram produtos ali em que a qualidade era inferior, tá? Mas hoje em dia isso está mudando muito, tá? Mesmo utilizando aí, às vezes, materiais que possam, né, colocar um valor menor, porém, a tecnologia ela tem transformado o setor industrial aí na Ásia. A automação e a robótica, gente, elas estão aumentando cada vez mais essa eficiência nas fábricas desses países, enquanto aí vai ocorrer também o surgimento na internet das coisas que estão ajudando a conectar esses processos industriais, tá? Então, tudo hoje em dia na Ásia, gente, é realmente uma tecnologia que às vezes a gente não tem nem noção ainda no nosso país, tá? Então, a tecnologia que eles utilizam, essa automação, a robótica principalmente, né? Vai estar ajudando muito, por isso que a gente observa que esses países dos tigres asiáticos, dos novos tigres asiáticos, eles estão realmente aí se superando na parte tecnológica e aumentando cada vez mais a sua economia, ajudando no desenvolvimento social desses países, tá? Além da indústria e da manufatura, né, a tecnologia e de informação também, né, vai ser um dos principais focos nesse desenvolvimento econômico, porque os países asiáticos, gente, principalmente aí a Índia, são grandes exportadores de serviços de tecnologia, tá? Do TI e também de softwares, tá? Então, a Índia acaba também se destacando, né, nessa área aí, porque lembra lá que a Índia ela já foi uma colônia da Inglaterra, do Reino Unido, tá? Então, nesse período aí, em que se tinha um grande contato, na verdade, né, da Índia com a Inglaterra, o governo indiano ele começa a enviar, né, pessoas para irem realmente estudar e trazerem a tecnologia ali do Reino Unido no período para a Índia, e hoje a Índia é um dos grandes destaques aí de realmente exportar esses serviços, tanto do TI quanto de software. E cria, gente, uma fonte de renda e emprego que acaba ajudando bastante também, impulsionando aí o crescimento econômico também desses países, onde a maioria das pessoas hoje, gente, elas têm essa flexibilidade também de trabalhar, né, ter o home office ali, que às vezes acaba até ajudando a desenvolver cada vez mais, né, o pensamento ali da pessoa que está criando uma coisa nova, né? Imaginem aí, né? Um software, a parte de TI também. Então, a importância da tecnologia hoje em dia é fundamental, né? No entanto, em que nós estamos aqui com as nossas aulas, né, ao vivo, utilizando câmeras, vocês aí com a televisão, provavelmente o celular. Então, hoje em dia, tudo é muito rápido nesse processo de globalização, tá? E esses países asiáticos, eles também têm um grande destaque nesse processo tecnológico,
Se vocês forem analisar aí os produtos que a gente utiliza, né, os materiais que estão na sala de aula de vocês, na casa de vocês, se a gente for buscar essas empresas, né, essas marcas aí, todas vão ser de fora, né? A gente quase aí não vai ver indústrias brasileiras, tá certo? Então, isso acaba marcando bastante na Ásia também. Mas também vamos ter outras dimensões aí na parte da Ásia em relação à importância tecnológica. Quais serão? Olha só. Vamos ter a inovação e a tecnologia móvel. Gente, a parte da tecnologia móvel, né, a Ásia vai ser líder aí em inovação móvel, com empresas pioneiras, né, da tecnologia, com a utilização de smartphones e redes 5G, tá? Isso acaba contribuindo para o quê? Para a economia, para a conectividade e também a acessibilidade às informações que a gente tem atualmente, tá? Enquanto, né, às vezes a gente tem aí uma certa escassez em se ter rede de sinal aí para funcionar, a internet, essas cidades, gente, da Ásia, elas normalmente tudo é livre hoje em dia nas cidades, né, nas grandes cidades, aí com a utilização da rede 5G. Então, o acesso à internet, né, a esses países, Japão, Coreia do Sul, né, eles acabam tendo essa facilidade. Porém, vão existir outros que têm uma certa restrição, tá? Por quê? Porque, como se vê na Ásia, nesses países asiáticos, a maioria tem realmente essa flexibilidade aí, esses outros acabam restringindo por conta de não passar tanta informação para as pessoas aí do seu país, ok? Além da inovação e da tecnologia móvel, gente, os mercados emergentes, né? O que vão ser esses mercados emergentes? Lembra do BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e a África do Sul. Desses 5 países, né? Olha só, a Índia, a China, né, e a Rússia são países asiáticos, né? A Rússia tem uma grande parte aí no continente asiático e que são considerados, né, países que estão em muito desenvolvimento, tá? Então, gente, os mercados emergentes, eles também acabam ajudando muito nesse desenvolvimento econômico aí da Ásia, né, com a tecnologia que tem ajudado esses países asiáticos a emergirem economicamente. Então, esses países, gente, realmente eles estão em grande processo de desenvolvimento, a digitalização dos serviços financeiros, né, e a expansão aí do comércio eletrônico, eles acabam criando essas novas oportunidades aí para pequenas e médias empresas, tá? Então, tudo isso, gente, daqui a pouco não vai nem existir mais o dinheiro físico, né? Se a gente for observar aí, o que a gente utiliza normalmente aí está no celular, né? Então, realmente é uma coisa assim que a gente vai ter que viver para saber aí realmente como é que vai ser o nosso futuro, né? Então, tudo isso, né, acaba aí fazendo com que esses países eles tenham grande destaque. Agora, a gente vai observar agora também, né, localizando, né, o continente asiático, onde é o maior continente em extensão territorial, existindo aqui a parte da Rússia, né? A Rússia tem o seu grande desenvolvimento, não muito aí na parte sul, por conta, na parte norte, desculpa, por conta daí do clima, né? O clima polar, porém, se pegar toda essa área aqui, gente, né? São áreas em que a gente observa que as cidades elas acabam se desenvolvendo mais. Porém, a capital, Moscou, da Rússia, está, né, aqui na parte europeia, porém, não impede que o restante aí dos países, das cidades, né, da Rússia, se desenvolvam mais, assim como outros países que estão próximos, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Quirguistão, são países que também estão se desenvolvendo bastante, onde o produto interno bruto elas estão aumentando cada vez mais, assim como a China, né? Então, a China, gente, também é um dos principais países asiáticos, assim como a Índia, né? Então, a gente observa essa flexibilidade, né, de se ter aí, por estar próximo, porém, a extensão territorial acaba, às vezes, impedindo o desenvolvimento maior, né? Taiwan também tem um grande destaque aí no continente asiático, né? A parte aqui das Filipinas, Vietnã, Hong Kong, né? São áreas, gente, que se desenvolve cada vez mais. O Japão também vai ser um dos principais países aí
do continente asiático, ok? Então, realmente, a gente observa, mesmo por sua grande extensão territorial, a Ásia, gente, tem um grande destaque aí em todo esse processo de globalização que a gente vive, onde Índia, China, Japão, a Rússia, né? Eles têm um grande destaque, assim como outros menores que estão se desenvolvendo cada vez mais, tá? E nesse mapa, aí a gente vai observar melhor, né, todas essas divisões que acabam ocorrendo aí no continente asiático, para a gente localizar melhor, tá? O continente asiático e também pegando aí a parte do Oriente Médio, tá? Então, gente, a gente realmente observa aí o desenvolvimento, né, do continente asiático, pegando essa parte de tecnologia, e também, além dessa parte de tecnologia, tudo isso vai ajudar nesse processo de desenvolvimento, de como as pessoas elas também começam a trabalhar hoje em dia, né? Esse processo que a gente vive de tecnologia, tudo muito rápido, nós vamos ter que nos adaptar aí e também qualificar cada vez mais. Então, assim, né, investir em tecnologia e inovação, ela vai ser crucial para garantir tanto a parte do crescimento econômico, pegando a parte da sustentabilidade e também a competitividade global que a gente vive atualmente entre os países, tá? E também, gente, além de a gente estudar, né, esse processo aí de desenvolvimento tecnológico na Ásia e na Europa, também vamos estudar sobre a concepção aí do trabalho, né, nas diversas épocas em distintas regiões do planeta. Olha só, vamos estudar, gente, nesse desenvolvimento aí, né, o que vai ocorrer, o que ocorre, né, nesse desenvolvimento com a concepção de trabalho. Olha só. Analisando, né, esse processo de evolução aí ao longo da história, vai variar em diferentes regiões do mundo, até porque as pessoas elas vivem de diferentes modos, tá? Então, fatores como a cultura, né, a religião, o desenvolvimento econômico e avanços tecnológicos, elas influenciam profundamente o quê? A maneira de como o trabalho ele pode ser percebido naquele local e também estruturado. Por exemplo, lá no período da Europa medieval, né, o trabalho ele era visto como uma forma de penitência, né? Porém, com o advento do Renascimento e da Reforma Protestante, ela passou a ser associada a quê? Ao valor moral e também ao desenvolvimento pessoal ali dos que estavam naquele período da Europa, tá? Agora, como que era o trabalho aí na Antiguidade e na Era Clássica? Olha só, na Antiguidade, gente, o trabalho, né, ele estava associado ao quê? Ao cumprimento de tarefas, tá? Para sustentar aí a comunidade ou o Estado, ok? Então, na Antiguidade, né, vai ter essas características, além do período aí das civilizações, né, lá na época da Mesopotâmia e do Egito Antigo, o trabalho estava muito ligado ao campo. A maioria começa com esses trabalhos, né, no campo. Então, o trabalho agrícola, né, e a construção aí de monumentos, eles foram fundamentais para o quê? Para a sobrevivência e o crescimento aí das sociedades. Na Grécia Antiga e em Roma, como é que a gente observa essas características? O trabalho ele era manual, tá? Para os escravos ou até mesmo aí para as classes mais baixas. E as atividades intelectuais aí já vinha com a parte da filosofia e da política, que eram mais para os nobres, tá? Então, tudo isso começa com essa divisão do trabalho aí no período da Antiguidade, na Era Clássica. E na Idade Média, na Europa, como é que funcionava, né? A concepção do trabalho, ela estava ligada ao quê? À religião e à hierarquia feudal, tá? Então, o trabalho agrícola, ele era aquela parte central, tá? Com os servos que faziam aquela atividade, trabalhando aí em terras dos senhores feudais, tá? Também vamos ter os monastérios, que acabaram se tornando aí centros de trabalho produtivo com os monges, né? Dedicados ali para o estudo, tá? E também a transcrição aí de manuscritos e também a produção agrícola. E a Igreja Católica, ela acabava promovendo aí valores ao trabalho duro ali e também honesto, né? Praticando aí essas atividades e muitas vezes vinculado ao quê?
a busca para a sua salvação, isso no período da Idade Média. Já no Renascimento e com a Revolução Industrial, no Renascimento vai ter uma nova visão de trabalho como uma forma de quê? De expressão individual e a valorização da arte e da ciência. Já no período da Revolução Industrial, o trabalho aí manual se tornou mais especializado e também mecanizado, surgindo aí a tecnologia do período, né? Levando ao surgimento aí de grandes fábricas e também mudanças sociais, como o quê? Os movimentos trabalhistas e a regulamentação do trabalho. E já no século XX e o seu processo de globalização, muitas transformações com direitos trabalhistas, elas já começaram a ser reconhecidas, né? E a jornada de trabalho, ela começa a ser regulamentada, até porque não tinha essa preocupação. Então, o trabalho, gente, ele passou a ser visto aí como meio de alcançar a segurança financeira e também o status social. E já no processo de globalização trouxe o quê? Essas novas oportunidades de trabalho, a terceirização de trabalho e também, às vezes, aí acaba até surgindo uma grande desigualdade salarial. Então, vai ocorrer essa concepção aí de trabalho nas diversas regiões do mundo, que amplamente vai estar principalmente aí nas áreas da Europa, da América do Norte, da Ásia, da África e da América Latina. Nós vamos ver agora um vídeo, gente, sobre esse trabalho no mundo. Preste atenção que a gente já retorna. A concepção de trabalho é um reflexo das mudanças sociais, culturais e tecnológicas ao longo do tempo. Enquanto algumas regiões veem o trabalho como uma obrigação, outras o veem como uma oportunidade de realização pessoal. No continente europeu, os países valorizam o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal, com leis que garantem férias pagas, licenças maternidade e paternidade e jornadas de trabalho mais curtas. O trabalho é visto como um meio de sustento, mas também como uma forma de realização pessoal. Na América do Norte, como nos Estados Unidos, o trabalho é muitas vezes associado ao sucesso individual e à ética de trabalho protestante. Há uma cultura de trabalho mais intensa, com menor foco em benefícios como férias pagas. Na Ásia, países como Japão e Coreia do Sul têm uma forte cultura de trabalho, com longas horas de expediente e expectativas altas. Na Índia, o trabalho é visto como parte do dever social e religioso. Já em muitos países africanos, o trabalho está ligado à comunidade e à sobrevivência. A agricultura é uma parte significativa da economia e o trabalho muitas vezes envolve atividades de subsistência e trabalho em família. E por fim, na América Latina, há uma mistura entre as culturas de trabalho europeia e indígena. A família e a comunidade têm um papel importante, e há uma maior ênfase no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Então, gente, a partir desse vídeo a gente observa a concepção de trabalho em cada uma dessas regiões, tá bom? E assim a gente finaliza o momento da nossa aula.